A gente abre essa edição de hoje falando da morte de um homem, um jovem, dentro do recinto da Leoa, no Parque da Bica. Parque, inclusive, que estava aberto desde as 8 horas da manhã deste domingo e visitantes presenciaram tudo. Uma cena terrível, impressionante, um vídeo que rodou o Brasil e o mundo, né, desse jovem entrando na jaula. Após a morte, o parque foi fechado. Quem vai trazer informações para a gente sobre esse caso triste e lamentável, envolvendo esse jovem de apenas 19 anos, o vaqueirinho, é ela, a Vanessinha Costa. Antes de colocar sua imagem, Vanessinha, só para você saber, colocou a foto aqui do vaqueirinho. E essa imagem dele aqui, ó, bota a imagem de novo, obrigado. Eu não sei em você, mas em mim provoca uma sensação assim, uma mistura de sentimentos que eu quero falar já já sobre isso. Antes, ô Vanessinha, conta pra gente como tudo aconteceu, por favor. Bom dia, bom trabalho, uma ótima semana. Bom dia, João, para você, para todo mundo que acompanha o nosso Correio Manhã nesse dia 1º de dezembro. O fato que você relatou aconteceu na manhã de ontem, no domingo, durante o período em que a bica estava aberta. O parque foi fechado após o ocorrido e deve seguir fechado nos próximos dias. O homem que a gente vê nas imagens trata-se de Gerson de Melo Machado, um jovem de apenas 19 anos, conhecido como Vaqueirinho. Foi como você o chamou. Ele teria, durante a manhã de ontem, escalado a parede de 6 metros, que é a parede de contenção do recinto da Leoa, e descido por um coqueiro. Durante o momento em que ele subia o muro, as pessoas que visitavam a bica, famílias que estavam no local, pediam que ele descesse, que ele tentasse sair dali, mas ele não as ouviu e continuou o percurso. Quando ele desceu no recinto da Leoa, é a imagem forte que nós temos no vídeo. Ele acaba sendo atacado pela leoa e os ferimentos provocam a morte deste jovem. O corpo de Gerson foi encaminhado aqui para o Instituto de Polícia Científica e segue nos procedimentos médicos legais para que possa ser liberado para a família ainda nas próximas horas. O laudo, em nota emitido pelo Instituto de Polícia Científica, traz que a causa da morte foi por hemorragia, mas que também foi solicitado outros exames toxicológicos para entender se ele havia ingerido alguma substância ou existia alguma outra situação envolvida, neste caso, de forma biológica, na saúde de Gerson. A gente também tem uma nota do Conselho Regional de Medicina Veterinária que fala sobre a segurança da bica. O Conselho Regional, ele destaca que há poucos meses e mais de uma vez a gente trouxe a informação de furto de animais e agora a gente traz a informação de uma invasão no recinto do animal mais antigo e um animal que deve ter cuidados especiais para ser mantido ali, que é a leoa, por conta do instinto propriamente dito. E essa invasão gerou a morte de um rapaz. Então, são questões muito importantes que envolvem esse caso. Para continuar falando sobre isso, a gente tem uma fala do secretário do Meio Ambiente, o Elison Silveira, que representa a Secretaria Municipal de João Pessoa. Vamos acompanhar. Havia segurança municipal, segurança da Guarda Municipal no local, agentes ambientais e agentes de segurança, e a própria estrutura protege o popular, o visitante contra qualquer tipo de ato. Então, as pessoas que habitualmente frequentam a bica estão vendo, assim, existem telas de proteção, existem grades, existe um recuo do recinto, né? Então descartamos essa possível falha na segurança. Iremos instaurar procedimento administrativo para apurar e formalizar todos os fatos, lembrando que afastamos qualquer caso, né, hipótese de eutanásia. Não houve uma responsabilidade do animal que saiu do recinto e feriu determinado indivíduo, mas sim uma violação do recinto do animal à sua rotina diária. A leona bastante assustada, né, pela situação, mas o animal agora já se encontra mais tranquilo, está na quarentena, que é uma área, na verdade, a gente vai fazer uma quarentena no próprio recinto,
que é a área de cambiamento que é ali atrás, para a gente fazer o acompanhamento desse animal, que é preconizado, animal selvagem, animal silvestre ou exótico, que entra em contato com o ser humano, a gente preconiza fazer esse acompanhamento de pelo menos de 5 a 14 dias, observando se o animal apresenta algum tipo de alteração. Vai ser assistido não só pela equipe veterinária, mas também pela equipe dos biólogos e zootecnistas, para a gente ver a parte comportamental e fazer esse acompanhamento gradual, para ter certeza que não ficou nenhum resquício no animal, mas o animal se encontra bem. A leona, ela nasceu aqui no Parque Zoobotânico Arruda Câmara, então é um animal que a gente viu nascer, cresceu com a equipe técnica, cresceu com a gente, está todo mundo bem chocado com relação a isso. Não só a equipe da Bica, mas toda a população, todo mundo que vê o vídeo se choca com a situação, porque é muito claro, com certa facilidade. A gente pode dizer que Gerson entra no recinto da leoa e então, infelizmente, é ferido. A gente acompanha esse caso, 2 destaques são importantes dessa situação. O primeiro, a luta antimanicomial. Gerson tinha diagnósticos relacionados à saúde mental e realizava tratamentos periódicos. O segundo, sobre a segurança na Bica. Não é possível que uma pessoa comum, de um porte físico comum, um jovem rapaz, consiga escalar o muro de entrada do recinto da leoa, descer por um coqueiro e ficar presente na região sem qualquer impedimento. Ainda que o secretário destaque que existia a segurança do local, a vigilância e tudo que fosse necessário, não foi suficiente para que ele deixasse de fazer isso. Então é muito importante a gente discutir esse aspecto da segurança, porque trata-se de um ponto turístico muito visitado na nossa cidade. Centenas de famílias passam pelo local todos os fins de semana, famílias com crianças de todos os tamanhos, com idosos. E esse foi um acontecimento, mas o que mais poderia acontecer com esse acesso? Não só ao recinto, mas ao parque por inteiro. A gente tem uma outra informação que a nossa produção apurou, de que Gerson, ele tem 19 anos, tinha 19 anos, mas ele já acumulava algumas passagens pela polícia, tanto enquanto menor de idade, como também após a maioridade, após completar os 18 anos. Ele já era conhecido, então, das equipes policiais aqui de João Pessoa. Esse último registro foi no dia 24 de novembro, segunda-feira passada, há exatamente 7 dias, quando ele teria jogado uma pedra em uma viatura da polícia e, por dano ao patrimônio público, foi conduzido à delegacia. Pouco tempo antes, ele teria sido preso ainda na mesma semana por ter depredado um caixa eletrônico em uma agência bancária. Mais uma vez, dano ao patrimônio, dessa vez em um ambiente de banco. Essas são as últimas 2 situações que o levaram a ter registro na polícia aqui do nosso estado, mas não foram situações isoladas. Várias outras vezes ele já foi conduzido até a delegacia, era conhecido pelas equipes policiais como Vaqueirinho. Tem um registro que circula nas redes sociais de todas as formas dele na rua, andando sozinho, tem o próprio registro dele no recinto da leoa, tem registros de pessoas conhecidas informando sobre a questão da saúde mental. Um que ficou muito popular esse fim de semana foi de uma conselheira tutelar informando que o acompanhava, que tentou com a vida dele, que tentou auxiliar, que ele não teria sido ali acolhido durante um período de adoção no qual os irmãos foram. Tudo isso circula nas redes sociais e nos levantam várias questões e aquele sentimento, João, que você citou quando nos chamou e que deve nos trazer agora. São muitas situações relacionadas, infelizmente a gente traz uma morte dessa forma aqui no Correio Manhã, que acende vários alertas da nossa cidade. A gente vai seguir acompanhando essa história e ainda hoje no programa Correio Manhã, no nosso Correio Manhã, essa conselheira tutelar que eu citei vai conversar com a gente e vai trazer alguns aspectos desse acompanhamento, tanto de quando o Gerson já era adulto, após os 18 anos, como também de quando ainda criança, com apenas 10 anos de idade, quando ele começou a ser atendido pelo Conselho Tutelar. João. Vanessinha, obrigado pelas informações. Na minha opinião, uma tragédia na vida desse menino anunciada. Tudo caminhava para um fim, claro que a gente não imaginava um fim como esse, não é? E se eu não estou aqui, meu povo, isso já foi muito discutido, inclusive na rede social, né? Como eu falei, esse vídeo rodou, né, o mundo inteiro, não só o Brasil, mas eu não estou aqui para amenizar os crimes que o Vaqueirinho cometeu na curta vida que ele teve, apenas 19 anos. Mas se você notar e puxar junto comigo aqui, eu fui me inteirar, estou aqui apenas 4 anos, né, ele 19, 16 passagens,
eu fui buscar os crimes cometidos pelo vaqueirinho. E se você fizer o mesmo, você vai notar que a maioria é crime contra o patrimônio, crime patrimonial. Como a Vanessinha disse agora, tentou violar ali um caixa eletrônico, jogou uma pedra na viatura, invadiu o aeroporto e tudo com um objetivo, uma intenção. Segundo a própria conselheira falou e vai falar também ainda hoje, como a Vanessa disse agora, o sonho dele, gente, era viajar para a África, para ter contato com os bichinhos, com o leão principalmente. O que ele fez nesse domingo? Invadiu o recinto da leoa. E se você prestar atenção na imagem, lá dentro já, viu, ô Taubaté? Assim que ele desce, claro que a gente não vai colocar o momento do ataque, mas quando ele tenta descer aqui, ele é atacado, ele se assusta. Porque na cabeça dele, o que a gente já falou, não é? A avó dele, o avô tinha problema psicológico, esquizofrênico. Sim, a família inteira, Lucas Macedo. O avô, a avó, a mãe, pessoas esquizofrênicas. E ele não era diferente, gente. Então, um menino como esse aqui, ó, pode ter toda certeza, ele não entrou aqui achando que seria atacado pela leona. Pode ter toda certeza. A cabeça dele, na imaginação dele, ele ia poder brincar como se fosse um gatinho com essa leoa. E, na verdade, foi atacado e foi morto. Ainda hoje a gente vai falar mais sobre esse caso. E esse menino aqui, ó, que foi detido várias vezes, o lugar dele, gente, não era na cadeia, não. O lugar dele era num hospital, tratando o problema que ele herdou da família inteira. E o que ele fazia, se você prestar atenção, nos crimes que ele cometeu, era tudo para chamar atenção, gente. Era para ele ter um pouco de atenção, alguém conversar com ele, o que não acontecia diariamente. E, infelizmente, a vida desse jovem terminou dessa forma. É por isso que eu falo, de olhar essa foto aqui, ó, corta o coração da gente em saber que ele podia ter um futuro diferente, uma vida diferente. E tudo terminou como a gente viu nesse vídeo, nessa imagem triste e lamentável. Isso vai ser assunto aqui no nosso programa hoje inteirinho, pode ter toda certeza.